esses dias foram um pouco difíceis para mim. Digamos que eu tenha passado assim por alguns momentos de ansiedade, sabe? Aqui em casa eu tenho um quartinho que eu costumo chamar de quartinho da bagunça. É um lugar onde eu vou acumulando coisas do dia a dia. E é aquele lugar assim que eu meio que escondo, apesar de não vir muita gente aqui em casa, mas eu gosto meio que de esconder, sabe? Eu vou acumulando coisas lá que eu não quero fazer agora. Às vezes é roupa, para passar ou para guardar, às vezes alguma coisa de estudo. Enfim, gente, é o quartinho da bagunça. Só que chega uma hora que vai me incomodando tanto que eu preciso arrumar. E coincidiu desse quartinho estar assim bagunçado num período em que eu estava com esses momentos de ansiedade, né, mais intensos. E quando eu tô assim, a primeira coisa que eu faço sempre, sempre, a minha primeira opção quando eu tô passando por algum momento difícil relacionado a questões de ansiedade, preocupações, é orar. Segunda coisa que eu costumo fazer quando eu tô assim é organizar alguma coisa na minha casa. Gente, eu não sei, mas isso pra mim surte um efeito muito terapêutico. Sabe? Organizar alguma coisa que estava há séculos ali para ser organizada e eu vou procrastinando. Gente, quando eu faço isso, parece que eu não sei explicar. Os pesos parece que vão saindo, sabe? E foi assim que aconteceu quando eu fui organizar esse quartinho, né? Eu estava passando por esses momentos e ali, beleza, orei, entreguei para o Senhor. Nem sempre quando eu oro e entrego para Jesus, a paz vem completamente. Às vezes é instantâneo, gente, mas às vezes demora. Às vezes eu oro e continuo sentindo aquela coisa, aquela sensação ruim, mas enfim, entrego para ele. E aí fui fazer a arrumação do meu quartinho, da bagunça. E enquanto eu arrumava aquele quarto, gente, Deus ele ministrou tão forte ao meu coração, porque era como se ele tivesse comparando aquele quarto com a minha alma. Enquanto eu arrumava, enquanto eu tirava coisas que já não serviam, né, que tinham que ser jogadas fora, enquanto eu fazia isso, eu também pegava coisas que precisam, né, de um cuidado maior e que precisam ser limpas, né, e serem colocadas em lugares mais seguros. E Deus, eu fui fazendo aquela separação ali no quarto, né, tirando o que é para jogar fora e guardando com mais zelo o que precisa ser guardado. E o Senhor foi ministrando ao meu coração e Ele foi me dizendo exatamente isso. Você é como esse quarto. Você deixa acumular muita coisa que não é para acumular, porque ninguém está vendo, porque não é exposto, mas eu tô vendo, você tá vendo. Então Deus começou a ministrar, item por item, conforme eu ia arrumando aquele quarto, conforme eu ia organizando cada coisa no seu lugar, conforme eu ia tirando poeira, tirando lixo, e eu cheguei à seguinte conclusão, que agora falando, né, de uma forma mais prática ali do meu dia a dia para esse quartinho, para que ele não chegasse a ser acumulado novamente com coisas, com bagunças, eu precisava dar uma função para ele, porque ele é um quarto meio sem função aqui em casa. E eu precisava, de fato, dar uma função para ele, dar um ofício para ele, para que ele se mantivesse ocupado, para que ele se mantivesse ali. Eu preciso colocar alguma coisa para ser feita dentro dele, porque dessa forma eu vou me obrigar a mantê-lo organizado, a mantê-lo limpo, a mantê-lo agradável. E aí eu comecei, falei, eu preciso voltar a dar uma função para esse quarto, porque antes era o meu local de estudos. E agora com o celular, né, a gente acaba, eu acabo transferindo muito as coisas para o meu celular. Então, eu meio que dei um tempo desse quarto, né, de estudar nesse quarto. E eu pensei, não, eu não posso fazer isso, eu preciso dar uma função para esse quarto e ele vai voltar a ser o que ele era. Eu vou voltar a fazer as coisas que eu fazia aqui, porque dessa forma eu vou mantê-lo limpo e organizado. E mais uma vez o Senhor começou a ministrar exatamente assim com a sua alma, com o seu coração. Você precisa ocupar a sua alma, o seu coração com as minhas coisas. E eu comecei a conversar com o Senhor sobre isso, sabe? Porque em muitos momentos a gente não quer, a gente não quer ocupar a nossa alma, a nossa mente com as coisas dele. A gente ocupa com tudo, com absolutamente tudo, menos com as coisas dele.
E quando eu digo as coisas dele, gente, não entenda, porque a gente leva muito isso pro lado litúrgico, espiritual e religioso, não espiritual, religioso da coisa. Não é que, por exemplo, uma pessoa que está frequentemente indo, né, para os cultos da sua igreja, que é bênção, nós precisamos disso, muitas vezes essa pessoa ela está ativa na sua igreja local, mas por dentro ela está completamente vazia. Ela está servindo a sua igreja local, ela está servindo, mas ela está completamente vazia. Então percebe que é algo além disso, é algo além do exposto que Jesus está pedindo para gente. Olha, você precisa se encher de mim. E esse se encher de mim não se refere exclusivamente a você estar em algo fisicamente. Falando português mais claro, gente, é de fato sentar na cadeira, abrir e ler a sua Bíblia diariamente. Orar diariamente. Eu confesso que para mim é um desafio orar diariamente, porque assim, na internet às vezes parece fácil, não é verdade? Mas é um desafio. E quando eu entendo que a oração, que eu não preciso de todo um ritual, de toda uma performance para poder me achegar a Jesus, isso se torna leve para mim. Porque, como eu falei para você, quando eu estou nos momentos ali de ansiedade, eu oro, mas essa oração muitas vezes não é nem com palavras, porque a própria Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós até com gemidos. Então, assim, às vezes não é nem com palavras, às vezes é um choro, às vezes é um suspiro, às vezes é uma frase, Jesus, poxa vida, Jesus, Jesus, e sabe? E eu tô ali em conexão com ele o tempo todo, mas não necessariamente é aquela coisa ritualística, aquela coisa litúrgica, sabe? É algo simples, porque Jesus, ele é Deus, ele é Senhor, mas ele entende os anseios do nosso coração, ele entende as batidas do nosso coração, ele nos conhece. A Bíblia diz, Salmo 139, que enquanto nós éramos ainda um embrião, gente, vocês têm noção disso. O Senhor, ele já te via quando você era um embrião. O embrião é a fase inicial. É antes de você se tornar um feto, você é um embrião. Então, assim, ele já te via, ele já estava com seus planos ali completamente definidos, os seus dias completamente escritos ali por ele. Como que um Deus como esse não vai conhecer os meus anseios, não vai conhecer o nível de talvez de respiração mais acelerada que eu tô, ou de batimentos cardíacos, tudo no meu corpo. Ele conhece os sinais que o meu corpo dá, ele conhece melhor do que ninguém. Então, às vezes você não consegue orar de forma, né, natural, com palavras, às vezes as palavras fogem, mas acredite que tudo aquilo que você de fato entrega para ele de todo o coração, ele recebe de alguma forma. E é isso que eu faço. Para finalizar com essa ilustração do quartinho, né, que eu trouxe para você aqui, eu vou deixar um versículo, que é o versículo chave, né, quando se fala de ansiedade, a gente sempre fala sobre ele, caiu aqui, que está lá em Mateus 6:28, que diz assim: E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não os inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Essa passagem é a mais conhecida quando se fala nessa questão de preocupação, de ansiedade. E eu creio que é justamente para isso que o Senhor nos chama, sabe, quando se trata desse assunto. Para chegarmos à conclusão de que Ele, como um pai, sabe exatamente o que o seu filho precisa. E entender isso é libertador, porque a gente vai continuar fazendo planos, a gente vai continuar sonhando, mas no fim de tudo, quando você entende que, caramba, tudo isso que eu estou sonhando, tudo isso que eu estou planejando, Deus tem algo maior que isso, Deus consegue ter algo que eu nem consigo imaginar, porque é isso que a palavra diz. E quando eu vou para esse lugar,
automaticamente as minhas crises, as minhas preocupações, elas vão perdendo força, sabe? Elas vão perdendo força, porque eu não estou mais alimentando elas. Eu estou indo para um lugar onde eu tenho um pai que sabe exatamente o que eu preciso, que me supre nos momentos de dificuldade, assim como um quartinho bagunçado, ele entra, ele acessa, se eu der abertura, e ele organiza tudo, e ele limpa tudo, e ele só pede que eu não desista, ele só pede que eu continue cultivando esse ambiente, que a gente continue florescendo a nossa alma, o nosso coração, porque os momentos de ansiedade eles virão, mas nós temos um pai que sabe exatamente o que a gente precisa, e a gente não pode fugir desse raciocínio, a gente não pode fugir desse entendimento. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Manda para quem você acha que vai gostar também, que precisa ouvir essa palavra. E até mais. Beijinho.